E nós vamos ministrar, eu vou começar ministrando agora alguns ciclos de algumas coisas que são importantes. Eu vou começar a falar sobre Shemitah. Quem já ouviu falar sobre Shemitah, levanta a mão. Levanta bem a mão. Ok, glória a Deus, esse culto mais pessoas, tem mais gente aqui nesse ciclo da igreja. Quem nunca ouviu falar? Levanta bem a mão, não precisa ter vergonha, amados. Eu também, há uns 8 anos atrás, nunca tinha ouvido falar. Então, amém. Então, glórias a Deus, tá? Que Deus fale com os nossos corações, em nome de Jesus, que haja sabedoria para esse tempo. Talvez esse vai ser um dos cultos mais importantes para esse período na sua vida, em nome de Jesus. Eu sempre creio que todo culto que eu estou é um culto importante, amém, amados? E vai resolver eu falar algo, mas esse eu vou falar de algumas coisas que vão dar um parâmetro para nós de muitas coisas. E vou falar baseado em coisas que nós vivemos, vou falar em coisas baseadas na nossa história. Quem estava domingo aqui? Domingo eu falei sobre Shemitah, essas coisas, né? Talvez alguns ficaram no próximo domingo que eu termino de falar mais especificamente sobre essa série. Não sei se vou acabar de ministrar, mas eu tenho certeza, amado, se você entender esses ciclos, sua vida vai ser transformada no nome de Jesus. Ok? Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha de forma de ciclos. Gênesis 8:22 diz: enquanto durar a terra, aí Deus começa a falar de ciclos, ciclos de plantio e colheita, ciclos de frio e calor, ciclos de luz e de trevas, ciclos de verão e inverno, de estações maiores. Então tudo na nossa vida funciona com ciclos. Quem concorda comigo? Né? Quem já foi criança aqui? Todo mundo. Aí passou um ciclo que você era dependendo dos outros, depois passou um ciclo que você se tornou meio dependente, depois você ficou independente. A sua vida muda de ciclos em ciclos, você passa por ciclos, as coisas são feitas por ciclos. Muitas coisas podem mudar em um dia, em uma hora, mas tem coisas que demoram tempo. Você tem esse corpo aí, olha para quem está do seu lado e fala: provavelmente você não nasceu assim. Não é verdade? São ciclos para que as coisas aconteçam. Isso é um processo natural para todos nós. Passa por um ciclo. Até eu me alimento, meu processo do alimento passa por um ciclo, não passa? Ele entra, ele sai, ele vai embora. Tudo é um ciclo. Hoje de manhã estava claro ou escuro? Claro. Agora está como? Como é que vai estar amanhã? E depois? Escuro, né? De manhã, hoje quem acordou cedo estava frio ou calor? Frio. Depois ficou? Frio de novo, né? Então nós podemos viver todos os ciclos assim. A gente vive ainda o verão e o inverno no mesmo dia. Isso é uma bênção para a gente aprender realmente como Deus trabalha com ciclos. E eu quero falar sobre alguns ciclos. Eu quero falar de um ciclo importante biblicamente, que se chama o ciclo do descanso, ok? O descanso sabático, o princípio de descanso é algo muito importante. Deus fala sobre isso, Ele fala sobre o descanso sabático. Ele fala que o homem tem que descansar. Ele trabalha 6 dias, faz todo o seu trabalho. Olha para uma máscara bem bonita e fala: todo o seu trabalho. Né? O ideal é que a gente pudesse trabalhar de sol a sol e terminasse o seu trabalho. Alguém fala amém depois que eu falar, tá? E terminasse todo o seu trabalho. Né? E depois um dia a gente descansa. Qual que é o dia que a gente naturalmente descansa hoje em dia? Não entendi. Domingo. Nos últimos tempos, talvez eu diria que nem domingo as pessoas descansam, não é verdade? Que tem trabalho, tem coisa que acontece. Deus dá um sabático se a gente precisar, né? Se precisar parar o mundo, Ele para. Ele não tem problema para estabelecer os juízos e alinhar as coisas no padrão dele, graças a Deus. E o Senhor fala que o homem tem que ter. Eu sou professor de educação física, eu trabalhei muito na área de treinamento esportivo, e eu sei que um grande segredo, graças a Deus, é você saber descansar, né? Alguém já fez uma academia, alguma coisa, se matriculou na academia? Quem já fez academia alguma vez na vida? Pelo menos se matriculou. Não vai dizer que não fazer não, né? Mas eu matriculei lá, mas não adiantou, né? Mas por que eu estou falando disso? Quem teve o resultado que você esperava? Levanta a mão. Quem não teve, seja sincero. Achei que ia ser mais rápido as coisas. Eu também, já matriculei na academia e fiquei frustrado. Por quê? Porque depende do ciclo inteiro, não é isso, amados? Tem transformações que tem que acontecer no meu organismo. Aí você viu uma pessoa que investiu naquele ciclo e melhorou, não viu? E algumas pessoas que não. Por que você está falando isso, pastor? Porque os ciclos de descanso também são importantes. Descansar é algo bom para tudo. O princípio de supercompensar, é o Antônio que está ali? Né, Antônio? Se alguém um dia descobrisse o segredo do quanto tem que descansar e o período exato e as coisas exatas, como suplementar e descansar, ficaria o quê? Milionário. Uma fórmula dessa. Mas não existe isso, daí ninguém sabe. Olha para quem está sabendo e fala: descanso é importante. Quem já ficou sem dormir, no outro dia derrubou o leite, o café, trombou nas coisas, se sujou, perde um pouco da coordenação, então tem que descansar. E o Senhor fala isso. E Ele fala em Êxodo 23, Ele fala assim, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás e não a cultivará, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo do que sobra comam os animais do campo, e assim farás com toda a tua vinha e o teu olival. Então ele está falando assim, Deus estabelece no Êxodo, quando eles saem do Egito, Ele começa a estabelecer uma lei. Ele fala assim, quando vocês entrarem na terra que vocês vão entrar, Israel,
vocês vão descansar, vão guardar o sábado. Quem dera a gente pudesse guardar o dia da semana mesmo. Quem ficaria feliz? Eu ficaria, né? Obviamente. E depois ele fala também que a gente ele fala para a terra descansar um ano. Fala, ó, a terra vai descansar um ano. Você imagine comigo o desespero que seria, se bem que seria uma alegria não trabalhar um ano, não é verdade, antes? Deixar a terra ali, viver daquilo, mas daria um desespero de uma certa forma? Provavelmente. Ainda mais eles que estavam acostumados com algumas coisas, estavam saindo do Egito, eram escravos, mas o Senhor começa a orientá-los em como eles iriam conduzir a sua vida. Eu quero traçar um parâmetro agora para algumas coisas aqui muito rápidas, porque hoje vai ser um culto que eu vou falar da palavra, eu vou falar de coisas desse tempo, e eu vou trazer um monte de dados econômicos da nossa história dos últimos 100 anos. Quem pode dizer glória a Deus? Para mostrar como que eu estou falando é verdade e funciona nos tempos de hoje. Então o Senhor pediu para que houvesse descanso da terra. Qual é o padrão de descanso da terra aqui? 6 anos trabalho, no 7º descansa, que é o chamado Shemitah, o descanso da terra. O que é esse Shemitah? O que acontecia? Eu largava a terra ficava lá, ia nascendo os frutos automaticamente do que caía no chão, dos grãos, das coisas. Naquela época todos os animais poderiam comer, eu poderia comer daquelas coisas ali, ele ficava livre, amém, amados do campo? Qualquer um que fosse pobre, os pobres também vinham nesse tempo e faziam essas coisas, pegavam. O Shemitah também é um tempo de perdoar dívidas, eu não quero entrar muito nessas coisas, eu quero falar mais das coisas de campo. Israel trabalhou com isso, pastor. Israel tem os Shemitahs, mas desde que a nação de Israel foi instituída, eles quebraram os ciclos do Shemitah. Posso explicar? No outro culto eu não expliquei, mas nesse eu posso explicar que eu tenho mais tempo. Vocês me permitem? Então hoje Israel, ele funciona como no Shemitah? Ele não descansa a terra. O que ele faz? Para eles não pecarem na cabeça deles, eles vendem a terra dele, então a terra não fica como posse deles, dão para alguma pessoa cuidar da terra durante aquele ano, e depois eles compram de volta. Entendeu? Na verdade aluga para alguém trabalhar para eles e fala, não estou trabalhando, não estou pecando, mas o princípio não era disso. O princípio tem outras coisas agregadas que eu vou ler no outro capítulo, mas o próprio Israel, na reconstrução de Israel, ok, não vou falar tanto de lei, mas posso falar só esse adendo, só? O Rabi que cuidava das coisas quando eles começaram a reconstruir Israel, quando Israel se tornou nação 71 anos atrás, ele quebrou o primeiro ciclo de Shemitah, porque eles voltaram para a terra, aquilo lá valia para aquela terra, para aquele tempo. Posso ouvir um amém, amados? Então eles voltaram, até o Rabi libera que eles façam isso, e eles fazem esse meio, por quê? Porque eles a terra estava com diversos problemas, então eles estavam trabalhando na terra. Parar um ano ia custar muito caro, podia perder todo o trabalho. Faz sentido, amados? Né? Eles não estavam naquela terra há 2000 anos quase, Israel, né? Os judeus. Então, ok, ele reestrutura aquela terra. De qualquer forma, é assim um pouco que eles trabalham. O que eu quero falar? O Shemitah, eu quero mostrar que isso é algo real para nós ainda até hoje. Quem pode dizer amém? Para quem é velho dessa igreja já entende isso, porque no último ano do último Shemitah nós aceleramos as coisas. Eu preguei sobre Shemitah, fiz uma série, devo ter pregado uns 3, 4 cultos. O pastor Digão veio numa conferência, falou sobre Shemitah, eu trouxe ele depois de novo, né, pastora? Falei, Digão, você tem que ensinar as coisas, nós estamos no último ano, eu não posso perder essa estação, o povo perece por falta de conhecimento, então vamos dar os conhecimentos e vocês vão saber trabalhar em cada estação da vida de vocês. Então hoje eu vou fazer um panorama do Shemitah. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, vá tentando pensar nas coisas da sua vida do que eu falar de ciclos. Creia, domingo vai ser, quem sabe, um pouco mais consistente em algumas coisas bíblicas, mas hoje eu tive que pesquisar à tarde um monte de dados, até do mundo, assim, econômicos, para mostrar como isso existe. Posso ouvir um amém, amados? E aí você vai encaixar. Quem já estava aqui com a gente desde o último Shemitah? Levanta a mão. Bem a mão. Então, quem já estava, já sabe dessas coisas, sabe que isso é real, né? Sabe como se comportou no ciclo passado, sabe como é que está a sua vida agora. Olha para quem está do seu lado e fala, você é livre. Né? Então, como eu me comporto num ciclo vai determinar as coisas do próximo ciclo. Se uma criança não se alimenta direito durante a fase da infância, ela fica o quê? Desnutrida. Ela vai crescer na altura que ela ia crescer? Não vai crescer. Então, ok, o que eu faço num ciclo vai ajudar no outro ciclo. Eu falo um pouco mais disso no domingo. Consegui entender? Então, o que era Shemitah a lei para deixar num padrão normal? Era o descanso da terra. Naquele ano o Senhor descansava a terra, e naquele ano a Bíblia fala que era a terra sem dono que falava, ou depois tem algumas palavras que significam Shemitah, eu falo mais no sábado. Eu quero só explicar o princípio e como isso é real para os nossos tempos de hoje, que eu acredito que vai agregar muito nas nossas vidas em nome de Jesus. Vocês que são jovens, quem tem menos de 20 anos, talvez eu esteja dando uma chave extremamente importante para a sua vida para sempre. Amém, amados? Você pode ter a vida transformada se você souber trabalhar com os ciclos da vida. Ciclo, a vida tem ciclos. Quem é mais velho pode dizer que sim? Quem já viveu um ciclo de solteiro? E agora um ciclo de casado? Um ciclo de pai e mãe? Né? Um ciclo de avós? Pouca gente de avô e vó, né? Ok, tem gente lá nos carros que os avós e avós não podem ficar muito aqui assim, né? Só alguns que são avós mais novos. Esqueci que não estamos com todas as idades da igreja. Mas são ciclos da vida, as coisas são diferentes, sim ou não?
Sim, tenho tempo. Então vamos lá. Deixa eu falar sobre isso. Pode passar, por favor. Ciclos de 7 anos. É normal, e a gente estuda, eu não vou citar nome de livro agora, porque está filmando ali, mas tem livros que você vai estudar de administração, de finanças, de outras coisas, que você vai ver alguns autores falando que a maioria dos ciclos trabalham dentro de ciclo de 6, 7 anos. Os financeiros, quase todo mundo calcula esse ciclo de 6, 7 anos. Amém, amados? Por quê, pastor? Quem já é casado aqui? Ok. Quem é casado há mais de 7 anos? Levanta a mão. Quem é casado há mais de 7 anos já viu algumas coisas acontecer. Por exemplo, o armário que você comprou novinho quando você casou, agora está velho. A casa que era bem pintadinha, bem arrumadinha como você entrou, agora está como? Com as paredes tudo riscadas, tudo... Tá. Sim ou não? Então eles falam que com o ciclo de 7 anos, a maioria das coisas se deteriora, ela vai quebrando as coisas, então você tem que fazer um renovo depois desse ciclo. E o que eu quero trazer para vocês é o quê? O Shemitah, ou o ciclo de 7 anos, ele é colocado ali como lei em Israel, o Senhor determina aquilo para Israel, de que ele vai operar daquela forma, mas quando você avalia desde os patriarcas, eles já sabiam trabalhar com ciclos, ok, queridos? De idades e de coisas você vai identificar. Nossa vida é feita de ciclos, como eu falei. Você tem um ciclo de crescimento rápido, isso é a infância, você tem um outro ciclo de um outro crescimento, depois você tem uma outra ingestão hormonal que determina mais um ciclo da sua vida, não é assim? Aí depois você tem um outro ciclo, e assim vai de ciclo em ciclo. Ciclos de 7 anos são muito comuns, muito real. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais? Quem que era? Raquel. Aí eu quero falar desse primeiro ciclo. Olha para quem está do seu lado e fala ciclos pessoais. Então vou falar de ciclos grandes, que é o Shemitah, mas a vida também nos permite ciclos pessoais. Tem ciclos que você estabelece para você mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala: suas escolhas, meu irmão. Eu estou num ciclo, eu já completei um ciclo de 7 anos com a minha esposa. Já tem 10 anos que eu sou casado. Já passou um ciclo. Tem diversos ciclos que são das nossas escolhas. Por que você está falando isso, pastor? Que é o que eu dei exemplo do casamento. Por exemplo, eu tenho 40 anos. Eu exemplifiquei, a Fê tem 15, né, Fê? Vai fazer 16, né, Fernanda, já? Ok. A Bru está com uma... Como é que é o nome da outra neném? Pietra? Lívia. Pietra. Pietra de quem que é? Não sei também, amém. A Lívia. A Lívia tem quantos anos? 0 anos. A Fê tem 16. Está num ciclo? Sim ou não? Eu tenho 40. Estou em outro ciclo? A Lívia tem quantos anos? 0. Está em outro ciclo? Estão no mesmo lugar, são da mesma igreja. Estou conseguindo fazer entender? Tem ciclos que são o quê? Pessoais. Cada um de nós está em um ciclo em algumas coisas da sua vida. Dependendo do quanto você se envolveu com relacionamentos ou com pessoas, você está num ciclo da sua vida. Dependendo de quanto tempo você se envolveu com um ministério, com alguém, você está num ciclo da sua vida. Dependendo de como você se comportou com alguma coisa, você está num ciclo da sua vida. Estou conseguindo fazer entender? Tem gente que está num ciclo no seu trabalho, no lugar que você está, muito tempo. Ou numa mesma profissão. Tem outros que não. São ciclos. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Quanto mais tempo eu estou plantado em um lugar, mais chance de eu receber daquele lugar e de eu colher daquele lugar. A Bíblia diz: o justo será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Às vezes, quando eu planto uma árvore, a minha raiz não chega no ribeiro das águas, mas uma vez que as minhas raízes tocam as águas, eu posso ter diversos nutrientes, coisas que vêm com a água. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? E se eu ficar mudando uma árvore de um monte de lugar? Então, ciclos são... Tem ciclos, olha para uma pessoa bem bonita e fala: tem ciclos que você estabelece. Você determina o início e você determina o seu fim. São ciclos pessoais. Eu estou na igreja Bola de Neve, eu vou fazer 14 anos que eu estou na igreja Bola de Neve em março. Eu estou aqui na fazenda há 9 anos. São ciclos que eu escolhi estar. Amém, amados? Pergunta para quem está do lado: qual ciclo você escolheu? Né? Tem coisas que são escolhidas, tem coisas que não, que acontecem naturalmente, mas a gente escolhe alguns ciclos na nossa vida. Estou conseguindo me fazer entender? Esses dias... Essa semana, na verdade, algumas vezes aí nesses últimos dias, e alguns eu conversei e outros não, mas esses dias eu conversei com uma pessoa que estava saindo da igreja. Ela veio: pastor, estou saindo da igreja, tal, já está comigo já há alguns anos, estava comigo 5 ou 6 anos, 5 anos eu acho, bem o ciclo do Shemitah mesmo, 5 para 6, daí falou: estou saindo da igreja, tal, eu falei: amém, forma abençoada, é uma opção, né? A família fez opção, não tem problema nenhum, amém, amados? Mas eu falei para ele: agora aqui está encerrando um ciclo. É um ciclo que a escolha de estar aqui foi de quem? Sua. A escolha de sair também foi sua. Só que agora, o que eu peço? Se agregue em outro lugar e fique em outro lugar em nome de Jesus. Amém, amados? E faça uma opção de ficar lá um ciclo inteiro, ou ficar lá para sempre. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu desperdiço um ciclo da minha vida, porque pelas minhas
decisões. Muitas vezes o meu plantio de um ciclo de vida, ele vai determinar as coisas que vão acontecer no outro ciclo. Faz sentido o que eu estou falando aqui com vocês, amados? Eu falo para as pessoas, mantenham santidade, jovem, não façam sexo, não tenham relação, se preservem, se guardem, se cuidem, façam as coisas corretas, preservam um ciclo, você vai colher um outro ciclo abençoado. Se você faz algumas coisas num ciclo, você vai colher algumas coisas no outro ciclo. Quem é mais velho? Quem aqui parou de estudar? Ok, foi um ciclo. Depois é fácil voltar ou não, amados? Não, a vida continua. Você não volta. Quem parou de estudar aqui perto dos 17 anos? Ok, aí você fala, vou voltar. Se você quer voltar, você tem 20, 25, 30, você não tem mais 17. Tua vida andou, o ciclo da escola parou, mas a tua vida continuou. Olha para quem está do seu lado e fala, meus ciclos, mas a vida continua. Jacó estava vindo num ciclo de mentira, de engano, de um monte de coisa que ele fez com seu irmão. Ele enganou seu irmão e ele sai fugindo da casa dele. Ele cai na casa de Labão. Ele fala, eu vou te servir 7 anos pela sua filha, mas moça. Ele passa 7 anos nesse ciclo. Quem Labão dá para ele, para a esposa? A outra, a irmã mais velha, Lia. Aí o que acontece? Ele só está colhendo do que ele tinha plantado no ciclo anterior. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, exatamente. Tem gente que às vezes vem para a igreja, vem as coisas e fala, meu Deus, mas parece que agora as coisas estão acontecendo, agora está um terrível, agora eu tenho uma perseguição, agora está acontecendo. Querido, não existe coincidência. Você só está vivendo aquilo que você plantou. E ainda bem que Jesus vem e você pode mudar a história, no nome de Jesus. Né? Amém, amados? Ele semeia graça. Bom, Jesus pode mudar todas as coisas. Amém, amados? Mas tem certas coisas que são semeadura sua, de Deus não se zomba, não se engane o homem, certamente que plantares, colherás. Tem ciclos que eu determino na minha vida, tem ciclos que, é igual eu falei, essas situações. E por que eu estou falando isso? Eu até acho que, se você acha que a visão da igreja está errada, que você não concorda, que você não quer, amado, você é livre. Posso ouvir um amém, amados? Mas nem perde muito tempo em um lugar que você vê que as coisas não é o ciclo que você quer para a sua vida, não são as coisas que você quer para a sua vida. De verdade, eu falo isso com muito amor no coração, porque eu amo a sua vida. Eu vou responder para o Senhor, do que eu ministrei no altar, de quem eu representei como sendo um representante de Deus, amém? Para trazer a palavra. Eu não sou muito profeta de profetizar normal, falar as coisas, mas eu uso a palavra para profetizar. Então, por isso que eu tenho amparo. A vida é feita de ciclos. Quem concorda comigo? Enquanto durar a terra ainda vai ser assim. Depois a gente entra num ciclo de eternidade. Aí não sei como é que vai ser as coisas. Graças a Deus. Quando você entra no módulo eternidade, já nessa terra, você já não pensa mais nas coisas de agora. Você começa a pensar lá na frente. Como disse o John Bevere uma vez lá em Curitiba, ele falou assim, quem pensa no ciclo dessa terra, não falou em ciclos, mas ele falou, quem pensa no tempo dessa terra, ele vai numa festa, ele olha um bolo, ele come todo o bolo. Ele está pensando nessa terra. Quem pensa na eternidade, que pensa que vai prestar conta do seu corpo para o Senhor quando ele voltar, aí ele não come o bolo. Que o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso defasar ele do templo. Olha para quem está do seu lado e fala, Shemitah, meu irmão. Ciclos. Meus ciclos vão responder, vão estar interligados. Tem ciclos que eu estabeleço, eu vou ter colheita daqueles ciclos. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então cada um de nós está num ciclo da vida, num período da vida em coisas. Cada um de vocês está num ciclo dentro da história dessa igreja. Alguns estão no primeiro dia. Quem está no primeiro dia? Levanta a mão, não tem problema. Você não, pastor? Você está levantando a mão? Está no primeiro dia da igreja? Só porque o pastor falou levanta a mão. Quem está no primeiro dia? Levanta a mão, não precisa ter vergonha. Aí, ó, o primeiro é o primeiro ciclo. Amém, amados? Eu já fui pela primeira vez na igreja. Eu vou contar para vocês, na primeira vez eu não entendi nada. Mas eu fiquei, então tá bom, não tem problema. Né? Agora, quem está aqui já mais de um ano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí os ciclos são diferentes. Tem gente que é nascida dessa igreja ali. Eu fui lá dar um num carro ali. Falei, vocês todos eu conheço desde que nasceu. Desde que nasceu. O ciclo de vida inteiro delas está aqui. Vai ser diferente de uma pessoa que está chegando hoje? Não tem a menor dúvida. Vai ou não vai, amados? Graças a Deus por isso. Então tem ciclos que são sobre a minha vida. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? E aí eu me agrego e eu quero passar para a próxima fase agora. Consegui me fazer entender até aqui? Sim? Então Shemitah é um descanso, tem ciclos, mas tem ciclos que o Senhor faz a nível mundial. Tem ciclos dessa terra, que são coisas estabelecidas por Deus. É inegável que o ano 2020 foi um ano de ciclos alinhados para a terra inteira. Por quê? Porque a terra inteira está se comportando do mesmo jeito. Em praticamente toda a terra, agora nem todos os lugares estão assim, mas em praticamente toda a terra, por um período de tempo, pelo menos, todo mundo que ia num lugar fechado tinha que usar o quê? Máscara, nós também. Você está escutando esse culto alguns anos depois, teve um período da história que todo mundo usava máscaras, né? Mas amém. Eu não, porque eu estou pregando aqui, aleluia, graças a Deus. A terra foi toda colocada no mesmo ciclo, quem concorda comigo?
em quase tudo parado, quase tudo interligado, a Terra está globalizada, então isso é muito natural. E eu quero falar disso porque a Bíblia fala de 5, 7 anos, eu quero mostrar isso que aconteceu a nível global, naquela região pelo menos, né, que é o que é documentado na Bíblia. Gênesis 41 diz assim, ó: eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito, e seguir-se-ão de 7 anos de fome, e toda aquela abundância será na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Isso já me fala algumas coisas, eu quero falar algumas coisas a respeito disso. Quando a gente está passando um ciclo ruim, geralmente a gente esquece dos ciclos bons. É muito natural uma pessoa que viveu coisas em Deus, maravilhosas em Deus, num ciclo da vida. Mas quando Deus começa a apertar, fazer algumas coisas, ver o que tem dentro de PC, a pessoa espana, vai embora e esquece dos ciclos ruins, dos ciclos bons. Faz sentido, amados? E começa a falar mal, praguejar. Não faça isso no nome de Jesus. Amém, amados? E eu falo disso e eu quero falar dos ciclos. Não, ó, deixa eu falar, pensa uma estação que é ruim de sair da igreja. Não estou dizendo da nossa igreja. Se você quiser sair da nossa igreja, você é livre também, graças a Deus. Você vem e fala, pastor, quero ir embora. Pensa que é o meu tempo aqui nessa. Mas se desviar não é a estação agora, amém, amados? De verdade, você vai entender isso, principalmente se você vier domingo. Olha para quem está sala e fala, não falte culto. Né, que domingo eu explico bem o ciclo de Shemitah, os anos de Shemitah, e eu vou ministrar a partir do 5º ano, 5º, 6º e 7º ano. Nós acabamos de sair do 5º para o 6º ano. Amém? No 2021 para 2022 começa de novo um Shemitah, um descanso da terra. Eu quero ministrar algumas coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Ciclos de 7 já existem, então, desde antes do Senhor estabelecer por lei. Estou conseguindo me fazer entender? O que aconteceu nesse ciclo aqui? Nesse ciclo aqui, um homem de Deus enviado para aquele lugar, já era o plano de Deus, diz a palavra de Deus, para estar naquele lugar. Você que está me assistindo na internet, já era o plano de Deus, José estava lá. Ele fala isso no final da vida dele, quando os irmãos vêm falar com ele. Fala, vocês quiseram me fazer mal, mas Deus sabia o plano que ele tinha. Ele me trouxe aqui antes para que eu preparasse as coisas. Você vai ver, todos os ciclos de José também são casados nos mesmos períodos de tempo, tá? Que ele ficou em cada um dos lugares. Por que é interessante eu pensar isso? Porque tem vezes que Deus vem fazer coisas na minha vida, de acordo com as minhas escolhas, e tem meus ciclos. Quem pode dizer amém? E tem vezes que ele vem fazer com todo mundo. Teve um ciclo de abundância que foi para toda aquela região. Depois teve um ciclo de fome por toda aquela região. Tem coisas que Deus faz em ciclos que atingem as pessoas a nível mundial. Quem concorda que a estação que a gente vive hoje, pelo menos a nível de uma crise na saúde, atingiu o mundo inteiro? O mundo inteiro. E algumas coisas atingem. Já teve fome em algum lugar do mundo? Já teve doença em algum lugar do mundo? Peste, enfermidade? Sim ou não? Sim, teve. Às vezes é num país aqui, às vezes é num continente, alguma coisa, não é? Que a gente escutava, ouvia. Agora, nível mundial as coisas. Olha para quem está do seu lado e fala, tem vezes que Deus trabalha mundialmente, né? E o que eu quero mostrar agora nesses ciclos para vocês e dessas questões, amados, é que nós estamos inclusos nos nossos ciclos pessoais em algumas situações, e nós também estamos inclusos em um ciclo de nível mundial, de muitas coisas. E eu quero mostrar isso com o Shemitah para a vida de vocês. Por quê, pastor? Se eu entender o tempo de como eu vou agir em cada estação, eu vou me dar bem. Quem concorda comigo? Se você pudesse prever o futuro ou ver algumas coisas no futuro, você iria se comportar diferente? Sem sombra de dúvida. A Bíblia fala que quem tem, né? Você tem que calcular as coisas, Jesus incentiva, por isso que ela fala que a gente tem que ter visão, tem que ter senso de propósito. As cartas de Paulo, carta de Pedro, de João, reafirmam que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, saber como se comportar. Se te mostras fraco na angústia, então você é realmente fraco. A Bíblia fala, tá? Provérbios fala isso, 23 alguma coisa, ou 24, não lembro. Então, olha para quem está de sala e fala, você tem que ser forte, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, você tem que aguentar. Fala para quem está do lado, esse ciclo vai passar. Querido, quem já foi jovem aqui teve bastante espinha. E é um desespero quando você está com a cara inchada, tudo inflamado. Você fala, meu Deus, misericórdia, eu serei para sempre assim? Não, esse ciclo vai passar. Alguns vai deixar marcas, né? Dependendo do que é, mas passa ou não passa, irmão? Passa, graças a Deus. Todas as coisas, ciclo passa. Ok. Não adianta querer se entregar nesse período, amém? Usar uns produtos, depois ficar com problema pro resto da vida. Amém. Aproveitando ciclos, cadê o Reinaldo? Cadê? Reinaldo. Máscaras, Reinaldo. Todo mundo é igual com máscara, Reinaldo. É o teu ciclo para você se casar. Eu estou tentando te ajudar. Depois eles vão ver o rosto das pessoas, vai ficar mais complicada a situação. O Lucas está na autoescola, ele não está aqui, mas fica a mensagem para você que vai assistir de novo esse culto, Lucas. Eu falei de você, a sua chance de se casar é nessa estação. Vocês que são menos providos de beleza, e você, irmã, que seu coração palpitou com dó deles, pode ser um indício.
sei você, se conversa com a pastora depois. Coitadinho, aproveita, Reinaldo. Mesmo que seja pela internet, né? Não pode perder esse ciclo agora. Vai, vamos passar. Glória a Deus. Deixa eu só explicar aqui, ó. Fiz uma brincadeira de propósito para quebrar um pouquinho, para a gente voltar aqui para o alinhamento. Tinha uma preocupação do povo que sai do Egito, que sai escravo. Como assim? Eu vou trabalhar 6 anos na terra e eu vou descansar um ano inteiro sem fazer nada. Aí o Senhor explica para eles como é que eles vão proceder. Êxodo 23, 20. Vamos ler juntos. Então se discernes. Então, quero explicar algo aqui para vocês. Deus fala assim, ó. O que ele vai fazer no 6º ano? Então, eles iam trabalhar 7, tá? 6 anos e depois iriam descansar um ano. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ano, eles iam ter bênção para quantos anos? 3 anos. O 7º ano eu passo em descanso. Vocês estão aqui comigo, amados? O 8º ano, se eu não plantei nem colhi nada, eu tenho grão guardado lá do 6º ano. Quem pode dizer amém? Então, no 6º ano, eu planto os grãos desse ano. Faz sentido, amados? E daí eu vou colher até no 9º ano. Estou conseguindo me fazer entender? Por que você está falando isso, pastor? Nós acabamos de entrar na semana passada, no sábado, no 6º ano do Shemitah. Amém, amados? Talvez seja a melhor hora para você ter sua maior colheita ou triplicada, que as ideias que o Senhor deu nessa estação, as coisas que Ele vai fazer vão te sustentar para a próxima estação, em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano, talvez vai ser a semente do início de toda uma estação que você vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Eu estou crendo, crede seus profetas e prosperareis. Vou dar uma dica para vocês. Pergunta para alguém que é velho da igreja. Quando nós falamos, o pastor Digão começou a ministrar, nós começamos a estudar, ver as coisas, eu confirmei e falei que, gente, eu creio que vai ter uma crise. Quem acreditou se deu bem, quem não acreditou, dançou. Mas veio. Amém, amados? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então o Senhor fala assim, ó, amados, eu vou multiplicar na sua vida no 6º ano. Nós estamos no 6º ano, irmãos. Pensa uma hora que você não possa desviar, pensa uma hora que você tem que correr, pensa uma hora que você tem que fazer todas as coisas. Por quê, pastor? Quando eu explicar Shemitah e as coisas que Deus move no domingo, aí você vai falar, agora eu entendi, pastor, então é para você não faltar ao culto em nome de Jesus. Quem vem a primeira vez já vem a segunda, né? Mesmo que você não volte mais, mas daí você pelo menos fica com isso para você, vai mudar a sua vida. Posso ouvir um amém? Tem épocas que o Senhor mexe nas estruturas da terra. O Shemitah é um momento em que Ele sobe uns e Ele abaixa outros. O momento em que quem age com justiça é abençoado, quem agiu com injustiça sofre a consequência daquilo que fez. É um ano, amado, onde você tem que alinhar todas. Por que você está falando isso, pastor? Amados, se eu falar para vocês o quanto a gente se esforçou no último Shemitah, nos últimos 9 meses do último Shemitah, você não vai acreditar no quanto a gente correu. E quais são os benefícios hoje, pastor? Inumeráveis. Os benefícios são você que está aqui. Você que entrou depois desse ciclo pode ter sido uma colheita do que a gente fez 6 anos atrás, mandando carta, orando pela cidade, pisando todas as ruas da cidade. Quem sabe você nem morava aqui, a gente estendeu a mão diante da tua casa. Se a tua casa não foi nova, não veio depois, mas a gente orou pelos lugares, amém, irmãos? Oramos por todas as ruas da cidade, fizemos vigília chorando pela cidade, pedindo para que Deus tocasse todos os bairros, para que um monte de coisa acontecesse. De uma certa forma, com a graça de Deus, a fazenda cresceu e melhorou. Quem pode dizer amém? Né? As vidas cresceram e melhoraram. Quem se comportou num ciclo de Shemitah de uma forma correta, quem fez o que tinha que fazer nas estações corretas, teve um bom plantio. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai saber se comportar em cada ciclo, você vai saber andar com cada ciclo e as coisas vão crescer na sua vida em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou mostrar algumas coisas aqui, queridos, porque o modo de Deus operar, Deus não faz nada sem falar aos seus profetas, sem não usar a sua palavra, já está tudo na palavra. A Bíblia fala, Salomão fala que os ciclos se repetem. Amém, amados? As coisas são repetidas na terra, são diversas cenas que vão sendo montadas, elas vão se repetindo até chegar na remissão de todas as coisas, graças a Deus. E eu consegui me fazer entender até agora de ciclos? Todo mundo entendeu que tem ciclo pessoal e tem ciclo comunitário? O meu ciclo pessoal às vezes casa com o ciclo comunitário, e é uma bênção. E tem vezes que os ciclos comunitários também se ajustam ao meu ciclo pessoal que eu estou vivendo. E às vezes, se eu não estou vivendo um ciclo de alguma coisa, eu me ajunto com uma estação que está vivendo. Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Minha vida está destruída e outras coisas. Tem um pessoal que está vivendo de bênção, de coisa. Quem não estava no Egito, José teve uma interpretação do Egito, dos sonhos. Ele se comportou. O Egito passou
os anos de... Posso falar disso rápido? Os anos de abundância do Egito, eu sempre falo isso no seminário de finanças, foram os anos que eles mais trabalharam, porque eles tinham que construir celeiros, contar os grãos, juntar os grãos, e daí eles, amém, amados? E não existia empreiteira, ninguém contratou uma empreiteira, eram os mesmos trabalhadores que faziam plantio e colheita, que faziam o plantio e a colheita, tinham que colher, contar, então agregou trabalho para eles? Sim ou não? Muito trabalho. Só que olha que engraçado, no resto do mundo estava dando em abundância durante 7 anos. O que as outras pessoas ficaram fazendo ao redor? Tiraram férias, foram para a praia, ficaram assistindo Netflix, todo o seriado, né? Compraram celular novo, que mais? Venderam o carro, não que não tenha comprado, tem que comprar, né, pai, celular novo, em nome de Jesus, amém. Né? Que tem os irmãos da igreja. Ok, mas o que eu tô... Eles manjaram. Sim ou não? Sim ou não? Na outra estação de escassez, o que o povo estava fazendo? Os de fora, passando fome. O que o Egito estava fazendo? Fala assim, ó, pode abrir os celeiros agora. José fala. Pergunta para Faraó, ele fala para falar com José. Ele fala, pode abrir os celeiros, vamos começar a alimentar o povo do Egito. No primeiro ano, os outros ainda estão talvez vendo com um pouquinho do que sobrou do outro. Sim ou não? Mas daí passa um ciclo, meu queridinho. O povo começou a ficar sem comida, sem saber o que fazer. Aí o José fala assim, então agora começa a vender, porque a gente tem de sobra. Aí eles começaram a vender todas as coisas, amém? Posso contar essa história bem rápido? O povo todo, a Bíblia conta que pegou todos os dinheiros, as coisas que tinha de troca, as coisas, e deu para o Egito. O Egito vendeu. Continua a fome, todo o povo veio e falou assim, vou vender todas as minhas terras, eu não tenho mais o que dar, e eu preciso o quê? Comer. Deram. Depois passou mais um pouquinho, eles chegaram e ainda estavam com fome, eles não tinham. Quem tinha só? O Egito, e por mais que pegasse aqueles grãos, não tinha como plantar, porque estava em uma época que não tinha chuva, ok? Naquela região não tem chuva, está frito, não planta, não mexe na terra, não tem como arar a terra. Mesmo você joga uma semente lá, a chuva é que molha a semente e mata a semente, e a segunda chuva é que faz a semente fortalecer na terra, ok? As primeiras apodrecem, as últimas fazem a semente brotar. Então não tinha o que fazer, eles venderam a si mesmos como escravos do Egito. Quem está me entendendo aqui? Se você sabe como se comportar num ciclo, você pode ganhar o próximo ciclo da sua vida, amados. Se você tiver uma interpretação de um homem, de um sonho de Deus num ciclo da sua vida, você pode transformar toda a sua história. Isso aí é documentado na história do Egito, também, amados. Tem moeda de José confirmada, você pode procurar na internet, você vai ver arqueologicamente como tem isso. Olha para quem está do seu lado e fala, saiba discernir os tempos. Hoje é um culto mais de ensino, mas quem já aprendeu alguma coisa, em nome de Jesus? Amém. Eu quero, em nome de Jesus, alinhar os ciclos da sua vida, de verdade, irmãos. Fora que eu acho que logo Jesus vai voltar. Então, eu sempre conto que há 6 anos atrás eu achava que esse era o último Shemitah. Eu falava, Jesus volta nesse Shemitah. Ainda não acabou o Shemitah, pode ser que ele volte, pode ser que não. Né? Mas, mesmo assim, não vou perder nada, que eu estou fazendo o que Deus quer. Amém, amados? Faz aquilo que Deus quer. Dá um acelero aí. Posso mostrar umas datas agora para vocês, em nome de Jesus? Vocês me permitem? Sim, amados? Então assim, ó, há uns 8, 10 anos, um rabi messiânico começou a ministrar, ele escreve um livro falando sobre Shemitah, ele começa a bater alguns parâmetros bíblicos com algumas datas de acontecer no mundo. Hoje eu me dei o trabalho de ficar à tarde, no fim da manhã eu começo ajustando algumas datas dessas, e eu quero mostrar para vocês. Quem gostaria de saber? E ele começa a mostrar, ele fala... O pastor Digão tem um livro. Tem subindo no Shemitah aí? Não tem mais? Então alguém tem que ligar pro Digão pra gente ter. Tem, Poli? Então a gente liga o pastor Digão, se você me assistir aí, depois eu te mando uma mensagem. Que se vale vocês lerem, o pastor Digão tem um livro em português subindo no Shemitah, tá? Esse livro é americano. Mas ele começa a fazer um estudo de quê? De como Deus continua a visitar a terra ainda. Domingo você vai entender o que é o Shemitah, as visitas, o que ele abala, o que ele sobe, o que ele faz descer e subir. Amém, amados? Mas a questão é o seguinte, ó. Vai ter um juízo no 7º ano, onde alguns vão subir e outros vão descer, de acordo com como eu me comportei no ciclo anterior, do que eu guardei, do que era a obediência do Senhor para o próximo ano. Então eu estou te dando uma dica de ouro do que você vai fazer com os seus próximos 12 meses da sua vida, se você tiver sabedoria. Olha para quem está sentado e fala, você é livre, meu irmão. Fala assim, mas o ciclo continua, né? Se você quiser sair da escola e fazer outras coisas, pode ficar tranquilo, quando você voltar, já não é mais aquela turma, amém, amados? Você vai chegar naquele lugar, você vai falar, meu Deus, cada brincadeirinha, né, sem graça, por que eu estou fazendo isso? Na verdade é você que está no lugar, no ciclo errado, porque eles estão fazendo as brincadeiras daquele lugar. Vocês estão me entendendo?
Então eu quero dar uns dados para vocês. Eu tenho muito dado que eu fiquei estudando, eu gosto e eu gravo muito na cabeça, mas ok. A maioria dos que eu vou falar, ó, eu vou falar um número de ações. A Bolsa Americana, ela é um dos parâmetros mundial para a economia mundial. Faz sentido sim ou não? Se cair as coisas dos Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. Esses dados eu achei mais porque também a nossa bolsa começa depois, amém, amados? Na história do Brasil. Quando começa a bolsa brasileira, Reinaldo? Tem algum investidor que possa me falar quando começa a bolsa brasileira? Eu sei, é que eu não quero falar mesmo. Achei que eu já fiz curso de investimento, eu não sei. Não? Também. Então depois vocês procurem. Vou dar uma dica. Tem gente que critica um monte de coisa de um período da história do Brasil, falando que foi o pior período da história do Brasil, foi quando abriu para o mercado. Amém, amados? Para as pessoas investirem nas outras empresas e as coisas acontecerem economicamente para a nação. Você procura lá na história depois que vai ser uma benção. Fica de lição de casa. Posso contar umas coisas que aconteceram todos em ano de Shemitah? Quando começa o ano de Shemitah? O ano de Shemitah começa quando está no calendário não religioso. O calendário religioso dos judeus começa lá na Páscoa, quando eles saem do Egito. Mas o calendário civil, né, como o Alan me lembrou aqui no outro... Eu estou meio lerdo um pouco a minha cabeça. Eu estou falando meio devagar. Vocês não estão achando? Não? Ah, tá. Então só eu mesmo. Vai. O calendário civil daí, ele acontece na festa de trombetas, setembro ou outubro. Posso explicar isso para vocês? O que é interessante que esse rabi coloca quando ele coloca no livro? Ele começa a fazer um estudo das coisas que acontecerão ao redor do mundo e ele descobre que a maioria dos crashes que deu a nível mundial aconteceram em anos de... Você fala Shemitah, em anos de... Shemitah. Mas por que isso não é tão comum para nós? E muita gente tem alguns parâmetros. Se você falar com o pessoal que investe, com coisa que trabalha com bolsa ou da história, ele vai falar sempre que os piores meses do ano são setembro e outubro. Por que é interessante isso? Nosso calendário, ele é um calendário solar. Então, o calendário de Deus, que é o calendário dos judeus que a gente pensa de Deus, quando a gente fala no alinhamento com o povo de Deus. Amém, amados? De Abrão e tal. Ele é um calendário lunar. E o que acontece? Tem vezes que um mês nosso começa, que o ano deles vira em setembro, tem vezes que me vira em agosto, e ele funciona um pouco diferente do nosso calendário. Por exemplo, o próximo Shemitah, posso contar quando é o próximo Shemitah? 7 de setembro. O Brasil é bem profético, se vocês pensarem no cenário que a gente vive do Brasil, amém? Se quiser pensar com olhos espirituais, não é verdade? Então, e esse ano foi quando? Foi agora na semana passada, no sábado. Quando foi? Sexta para sábado? Que número que foi? 18 para 19, então ótimo, porque o calendário, amém, amados? O ano deles é lunar. Por que é interessante isso falar? Porque a maioria das pessoas que estudam finanças, eles falam, existe ciclo de 7 anos, eles não entendem muito a dinâmica do ciclo de 7 anos, mas eu quero trazer uns dados para vocês, vocês podem checar todos esses dados na internet, amém? É claro que eu trouxe arredondado aqui, não peguei número quebrado, vocês não sou obrigado a isso, em nome de Jesus, só quero te mostrar que esse princípio existe, amém? No domingo você vai entender melhor, venha no domingo, olha para quem está do lado e fala, vamos ter que vir. Olha para outra pessoa e fala, você pode até me levar para almoçar ou jantar nesse dia. Então, posso, amados? 1901, 1902. Por que 1901? Porque é de setembro de 1900, ou agosto, ou setembro, outubro de 1901 até setembro, agosto de 1902. Então, os anos são diferentes. Então tá, 46% do mercado de ações dos Estados Unidos é eliminado. Tem uma queda na bolsa gigantesca. 1916 e 1917, 40% do valor de mercado das ações dos Estados Unidos eliminado. Os impérios alemão, austro-húngaro, russo, e o otomano, eles caem, tem um colapso. Quem lembra, o Império Otomano, que com Turquia, com toda aquela região ali, dominava o mundo, é um dos grandes impérios depois de Roma, e eles caem nesse ano de Shemitah. Ok, o que mais que acontece, pastor? Grã-Bretanha, o maior império do mundo, estava quase falido. O início da ascensão americana ao poder mundial durante este ano, que era um Shemitah, amém, amados? Que é ali, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, 1930, 1931, 86% do valor do mercado da Bolsa dos Estados Unidos, é a maior crise financeira moderna que a gente tem, da modernidade, aconteceu no ano de
Shemitah, 1930 a 1931. Você pegar filme americano dessa época, alguém já viu filme de boxe, das coisas dessa época? Tem alguns filmes que contam essa época foi um dos piores períodos da história, porque caiu praticamente 86%. 37, 38, 50% das ações do mercado americano também, recessão global. 37, 38 também a ascensão do Hitler, quando ele junta nas coisas e começa uma perseguição aos judeus. Depois 40 começa a Segunda Guerra Mundial. 44 para 45 acaba a Segunda Guerra Mundial. Shemitah, ok. Fim do Reich alemão. Eles falam que no dia... não vou falar disso, amém, porque não é... Mas vai. Fim do Reich alemão, domínio britânico sobre os territórios, né? E o estabelecimento da América se torna a superpotência do mundo, amém, amados? Pós-segunda guerra, para todo mundo sabe, né? Dos aliados, Estados Unidos se torna a grande potência mundial. 1965, 66, 23% queda na bolsa, ano de... Shemitah, 72, 73, 48% das ações dos Estados Unidos caem, recessão global. Os Estados Unidos têm um problema por causa da guerra do Vietnã, ok, amados? A guerra do Vietnã, para quem não sabe, o Vietnã é um país bem pequeno, os Estados Unidos perdeu a guerra, ok? Foi no mesmo ano também que os Estados Unidos mudam a constituição deles e colocam a legalização do aborto. Tem uma mulher que depois é apelidada de outro nome e 2 advogadas trabalham junto com ela e eles conseguem mudar por uma pressão e aí começa a legalização do aborto nos Estados Unidos, ok? O mesmo ano que eles perdem a guerra para um paizinho desse tamanho. Para quem gosta do Rambo, né? Por mais que o Rambo tenha ido lá para o Vietnã, eles perderam a guerra, né? Se você já assistiu o filme do Rambo, você lembra, ele está até meio depressivo no primeiro Rambo, né? Que ele volta, é um dos Boina Verde, brigando com a polícia, fazendo a coisa. Os homens estão me entendendo, né? E não deu ruim lá, eles não ganharam, mesmo com o Rambo. O Rambo é fictício, tá, gente? Claro, né? Mas ok, mas isso aí é real, ok? Dados são reais, vamos lá. 79 e 80, fiquei feliz, teve recessão global, também nasci no meio de um Shemitah, graças a Deus, sou de fevereiro de 80, estou dentro do período de Shemitah. 86, 87, 36% do valor do mercado cai bolsa americana. 93, 94, a quebra do mercado de títulos, amém, amados? Quem é mais, agora já está coisas mais atuais. 2000, 2001, quem lembra desse ano, 2000, quem já era nascido? Quem já sabia ler e escrever nessa época? Porque só ser nascido também não vai adiantar muita coisa, não é tantos, ok? Tem uns que eram mais velhos, não sabiam nem ler e escrever. Ou está tão velho que não consegue nem levantar o braço. Amém, vamos lá. 2000 e 2001, 37% do valor de mercado de ações dos Estados Unidos é eliminado. Tem uma recessão global. Quem lembra por quê? O que tem 2000 para 2001? Setembro de 2001. Tentado, Torres Gêmeas. 11 de setembro. Fecha o mercado. As bolsas caem. A bolsa cai quando ela volta, aquela insegurança, mudança que teve em quase todo mundo, né? Quem viajava de avião antes de 2001, lembra bem o que era viajar antes de avião de 2000 e 2001 e viajar depois. Depois começou a ter fiscalização, como é que fala? Raio-X, ver a bolsa, produto inflamável, coisa que você pode entrar, não pode dar caneta, guarda-coisa, mudou muito, amém, amados? A insegurança no mundo, a bolsa ficou fechada, teve esse problema. O que aconteceu, pastor? Essa insegurança, esse medo dessas coisas gerou uma queda na bolsa, amém, amados? 2007, 2008, valor de mercado também 50% cai a bolsa americana. Bastante, sim ou não? Ano de Shemitah. 2014, 2015, 38% do mercado de ações americano é eliminado, porque no ciclo anterior eles começam a fomentar o mercado imobiliário. Quem lembra da história que se criou uma bolha no mercado imobiliário americano, né? Os bancos eram instruídos a dar crédito para todo mundo. Então o que o americano fazia? Ele ia lá, comprava uma casa de 1 milhão, estava num boom imobiliário, e vendia por 1,5 milhão naquele mesmo período. Comprava com empréstimo do dinheiro de quem? Do banco, não era com o dinheiro dele, ele nem tinha o dinheiro. E todo mundo começou a fazer isso, a bolha encheu demais, os bancos estavam emprestando o que não tinha, quebrou um dos maiores bancos americanos. Crise. Alguém lembra disso ou não? Que falavam daí crise, largavam casa. Quem lembra? Casa de $1. Quem é mais velho talvez vai lembrar dessas notícias. A gente vendendo casa de $1, coisa, porque um dos bancos, que era um dos bancos que faliu, ele tinha mais de 50% dessas hipotecas que eles tinham dessas coisas. Quebrou o mercado. 2014, 2000, eu estava 2014, 15 já? É isso? Né? É isso mesmo. Chegou a crise aqui no Brasil. O presidente falou na época que ia ser só uma marola, né? Porque o Brasil foi um dos últimos países a ser afetado na crise. Foi afetado ainda num Shemitah. No Brasil, amém, amados?
a queda foi gigantesca também, não peguei números brasileiros, eu tinha visto aqui hoje, até peguei da Exame, até estava lá alguns números, PIB caiu, quase tudo caiu, foram 14 milhões de desempregados naquele ano no país, né? Só naquele período. Quem lembra dessa crise? O que é o legal dessa crise? Essa eu posso contar, quem está assistindo na internet, se achar ainda alguma pregação daquele tempo, vai ver a gente falando, antes da crise, que a crise ia acontecer. Próximo Shemitah é quando? 2021. Posso fazer uma... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eu fosse você, eu abriria os meus olhos. Amém, amados? Uma das coisas que nós temos que fazer é pedir perdão para Deus e pedir para Deus mover nas nossas vidas. Quem pode dizer amém? Mas a tendência... Agora, amém. Eu estou conjecturando aqui no nome de Jesus. Estou apresentando os dados aqui para vocês e tenha sabedoria. Deus vai visitar a terra. Amém, amados? Pode ter certeza. Esse é o último ano do Shemitah, isso eu posso falar com convicção, que o pastor Digão está pregando isso, nós estamos vendo essa estação do mundo. Alguma coisa vai acontecer desse um ano para cá. A tendência das coisas pela lógica. Vocês me permitem, no nome de Jesus? A Bíblia fala não, a maioria dos países do que eu acompanho de notícias estão falando que a normalidade do mundo vai vir em julho de 2021. Quando tiver vacina e um monte de coisa. Alguém já ouviu falar isso? Sim ou não? Né? Até metade do ano que vem. Quando todo mundo for liberado dos lugares, o mundo já vai ter mudado bastante. Quem concorda comigo? Vai ter profissão que não vai mais existir, porque tem profissão que está sendo acelerada. Esses dias o Luiz veio para mim e falou, pastor, agora estão fazendo no banco, agora não está precisando mais no caixa. Tem um lugar que você põe o dinheiro, eles contam o dinheiro e você não precisa mais do caixa e faz o depósito na hora e as coisas. Ou seja, daqui a pouco vai eliminar a pessoa que está lá no caixa. Tem diversas profissões que estão sumindo nesse tempo. Estão ou não estão, amados? Sim ou não? Tem muita coisa mudando. Por que eu estou falando isso? Muita coisa vai mudar, muita coisa vai se alterar. Agora eu não sei dizer, tá? E se quando todo mundo voltar para o mundo, ou para a realidade, ou para a abertura de todas as coisas, o mundo for muito diferente? Talvez possa vir uma crise qual? Hoje nós estamos vivendo uma crise em qual área? Você fala saúde. Qual área? Saúde. Pela lógica, graças a Deus o Brasil está bem, inclusive, né? Exportando bastante, é o país que mais recebeu investimento durante o período de pandemia. Então vamos orar a Deus que nós possamos viver uma coisa abençoada no nome de Jesus. De qualquer forma. Posso contar uma coisa aqui para vocês? Vou falar garantido aqui que eu sei de cabeça. Garantida, os últimos três crashes que teve, 14, 7, 8, 2000 e 2001 da Bolsa, aconteceu sabe quando? 29 de Elul, no último dia do ano. Exatamente no último dia do ano, quando ia virar o Shemitah, exatamente às 5 horas da tarde, no entardecer, quando fecha as bolsas. Então, por que eu estou falando para vocês? Se eu fosse você, sempre é bom a gente estar pronto quem pode dizer amém? Pronto, preparado, sabe, entendendo as coisas. Mas quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, tenha sabedoria em como você vai se comportar nesse último ano. Você pode ver coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Quando o Senhor vier visitar a terra, pode ser que seja a sua estação de mudança de outras coisas, crendo na bênção de Deus. Porque o que eu vou colher no 6º ano vai ser meu mantimento no 7º, no 8º e no 9º. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Amém, amados? Depois eu continuo domingo. Se eu fosse você, eu viria. Se você está assistindo aí, você está desviado, irmão, ainda bem que você assistiu até o final. Senão, quem está aqui, fala para alguém assistir essa palavra. Irmãos, é sério, nós estamos em mais um tempo de medida da terra. Não ache que as coisas não vão acontecer. Pela lógica aqui, você não acha muita coincidência? Pastor, por que as pessoas não falam tanto disso? Primeiro, que não tem muito interesse na palavra de Deus. Segundo, posso colocar um parâmetro? Porque é difícil de olhar, porque se eu não olhar o calendário judaico, eu nunca sei o dia certo que aconteceu, mas quando eu jogo o meu calendário, eu tenho um aplicativo assim, posso contar isso para vocês? Eu tenho um aplicativo que tudo eu olho no calendário judaico. Pergunta à pastora, tem alguma data, alguma coisa? Olha, até abri aqui meu celular, está escrito Digão Floripa, mandando uma mensagem, meu Deus do céu, Deus me abençoe. Precisa no WhatsApp aqui, ai. É que eu estou falando dele, porque eu baseei muitas ministrações do livro que eu li dele, tá? Ele é uma benção na minha vida, pastor Digão, eu te amo. E é mesmo, quem não segue pastor Digão, segue lá, que ele sabe mais coisas que eu disparado. Me ensina e me mentoria de longe, quando eu tenho dúvida eu pergunto para ele também. Mas, amados, se você cruza com o calendário, você descobre o que aconteceu no mesmo. Pode ser coincidência? Primeiro, não existe a palavra coincidência na Bíblia, tá? Então posso estar te dando uma chave que pode mudar a sua vida. Quem crê? Pastor, o que eu tenho que fazer? Um pouco eu vou te falar hoje, mas domingo venha. Vamos lá. Coloca lá, por favor. Faz igual o Salmo 37 diz. Entrega, confia, e o mais fará sobressair da tua justiça, ou retidão, teu modo reto de andar, como a luz
e o teu direito como sol. Amado, se é um tempo que você tem que entregar as coisas para o Senhor, é nessa última sprint aqui no nome de Jesus. Eu vou começar a ministrar sobre isso como igreja, mas deixa eu te avisar, nós vamos acelerar nesse último ano. Amém? Mais do que nós aceleramos no Shemitah passado. Olha para quem está do lado e fala, conta com você, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, você tem perna, irmão. Amém, amados? Vamos acelerar mais. Por quê, pastor? Porque eu quero virar daqui 7 anos, se Jesus não voltar, eu quero contar essa história de novo para uma outra igreja, para outros cultos, daí vocês vão levantar, vão falar e falar, isso é verdade na minha vida. O Senhor me deu provisão num tempo, eu tive provisão que eu plantei naquela estação, eu tive colheita, porque o Senhor me abençoou naquele último ano, e o que eu tive foi ideias criativas que mudaram a minha história, que me sustentaram todo o outro ciclo no nome de Jesus. Nós vamos confiar e nós vamos e esperar nele. Nós não vamos se irritar por causa do homem que prospera em seu caminho, nem por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Nós não vamos ficar olhando para o mundo e para as coisas que estão acontecendo no mundo e para o que os ímpios estão fazendo. Nós vamos descansar no Senhor, e como diz no começo, sabe, o Senhor vai cumprir os desejos do nosso coração. Ele sabe, nós vamos investir em vida, nós vamos fazer o que tem que ser feito, e você vai ver o tamanho da bênção que você vai ter em nome de Jesus. Quem crê? Depois eu vou falar das áreas, amados. Domingo eu vou falar sobre o 5º ano, que eu ministrei também naquela época sobre o 5º ano. Quando você entender o 5º ano, você vai entender tudo o que aconteceu nesses últimos tempos. Você vai entender porque que mudou a igreja. Você vai entender porque, graças a Deus, você está aqui. Isso é diferente. Você aguentou o tranco. Aí você vai ficar mais feliz para acelerar no 6º ano em nome de Jesus. E já, amém, amados? Vamos colocar de pé. Quero fazer